Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, eu sou professor de Geografia e hoje eu quero mostrar para você o que tem a ver os Simpsons com a geografia. Vamos lá? O que os Simpsons têm a ver com a geografia? Hoje eu vou falar sobre o episódio Eles Robôs, da 23ª temporada. Se eu não me engano, é o episódio 17 e ele mostra sobre a robotização e a automação dentro de Springfield, que é a cidade dos Simpsons e suas consequências para a sociedade. Os Simpsons é um desenho animado, né, criado no fim da década de 80, início da década de 90, que ele mostra um pouco da família que vive no American Way Life, né, o modo de vida americano, que foi criado principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, no contexto da Guerra Fria, que é uma família tradicional, que consome muito, né, uma família consumista, e esse é o modo de vida americano. Então, os Simpsons foi criado para criticar esse tipo de coisa, mas os Simpsons foram tanto sucesso e permanecem até hoje como sucesso, né, que tem tantas temporadas, que eles começaram a abordar vários temas, e dentre esses temas temos vários importantes para a geografia. E hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre robotização, automação, desemprego tecnológico e também sobre a inteligência artificial. E tudo isso aí, galera, tem a ver com os vídeos, né, sobre terceira e quarta revoluções, que eu vou dar um jeito de linkar com esse vídeo aqui. Se você não assistiu, assista, que você vai entender esse contexto dos Simpsons. Então, vamos lá começar falando sobre isso. Bom, esse episódio dos Simpsons, né, ele faz referência ao livro Eu, Robô, que também tem um filme com o Will Smith, como você pode ver aqui em cima na tela, e ele também tem uma pequena referência à animação Robôs. Naquela cena de abertura, os Simpsons já fazem uma piada. Ela, como você pode ver, né, a Meg está segurando a bandeirinha da China, e o Homer e a Marge, eles trocaram a faixa lá em cima, né, que a América é grande, uma coisa assim, para agora grande demais para falhar. Isso faz referência ao quê? Ao crescimento do PIB chinês, que o PIB chinês, ao longo das décadas, ele vem se aproximando muito do PIB americano, né? Ao longo, e principalmente dos anos 90 para frente, o PIB chinês ele passou a encurtar bastante o crescimento, né, em relação ao americano. Então, a China vem crescendo mais do que os Estados Unidos. Então, é uma riqueza que vem aumentando bastante e tem muita relação com a questão da Revolução 4.0, porque nesse sentido, por exemplo, a China tem a tecnologia do 5G, que é um motivo de disputa geopolítica entre China e Estados Unidos, que só mostra que a riqueza chinesa incomoda os americanos. Então, os Simpsons já começa com essa sátira, com essa piada satírica em relação ao PIB. Inclusive, né, é maravilhoso esse episódio, né? Ele já começa com o Homer bem preocupado, porque eles iam fazer um exame toxicológico e tudo mais. E a gente sabe que o Homer é uma pessoa que não é muito confiável nesse sentido. Enfim, ele tenta fugir de todo jeito da bebida, mas não consegue. E o Sr. Burns constata, né, que ter esses trabalhadores humanos por ali dá muito prejuízo para ele. Então ele resolve substituir o trabalhador humano por, inicialmente, cangurus treinados. Aí o Sr. Smithers avisa o Sr. Burns que não tem mais canguru treinado na fábrica. Eles foram embora, eles fugiram. Então aí ele vai para a segunda opção, que são os robôs, né? Essa característica de substituição de humanos por robôs para fazer o trabalho humano chama-se robotização, que é uma característica marcante da terceira revolução industrial e também da quarta revolução, ou revolução 4.0. Além da robotização, nós também temos uma outra característica que é a automação. Como você pode ver na imagem, né, nós temos aí dentro de uma fábrica de automóveis, basicamente máquinas trabalhando. Você vê seres humanos aí? Não. E isso é comum, não só em fábricas de automóveis, mas fábricas em geral. Hoje em dia, as máquinas fazem basicamente todo o trabalho humano, olha só. E não são robôs igual dos Simpsons, né, que tem o formato humano. São robôs que têm o formato necessário para fazer o trabalho. E eles funcionam sozinhos, não tem nenhum ser humano apertando botões aí para o robô continuar fazendo o trabalho dele. Eles têm um software e esse software faz com que esses robôs funcionem. Então, basicamente é isso que dentro do episódio vai acontecer. O Homer ele vai ser o único funcionário designado dentro do episódio para ensinar esses robôs a trabalharem com os seres humanos, que aí vem o conceito exatamente de inteligência artificial, em que o ser humano vai abastecer a máquina de informações para, no momento, ela começar a funcionar sozinha. A gente percebe nessa imagem que o Sr. Burns, inclusive, substitui o Sr. Smithers, que foi quem deu a ideia de usar os robôs, né? Você vê que o Sr. Smithers é o cara mais leal ao Sr. Burns, mas ele não resiste
a robotização, que aí traz uma outra consequência para a gente, né? Que é o desemprego tecnológico, né? As pessoas perdem seus empregos para as máquinas e esses empregos não existem mais, né? Não é o caso do episódio, porque os Simpsons é um universo que sempre volta para o mesmo lugar, né? Na maioria das vezes. Ou seja, vamos lá para a explicação. Robotização, ela aumenta a produção, é muito boa para o empresário, ela diminui custos com os funcionários, o robô ele não fica doente, o robô não tem filho, o robô não tem férias, o robô não tem direitos trabalhistas, o robô não tem problemas psicológicos, então o robô é muito bom para o dono da indústria, né? Porém, o robô faz o que eu acabei de falar, ele causa o desemprego, as pessoas perdem seus empregos para eles. Então, nós temos aí o chamado desemprego estrutural ou tecnológico, que é quando uma pessoa pede um emprego para um robô e esse emprego deixa de existir. Ele não existe mais. Esse emprego, a pessoa vai ter que arrumar outra coisa para fazer. É claro que é importante falar, né, que na terceira revolução, quarta revolução, assim como nós temos o desemprego das pessoas perdendo emprego, né, para robôs, nós também temos a criação de novos empregos, como vai acontecer com o próprio Homer. Ao invés de ele ficar nessa salinha que ele sempre fica aí, que o Sr. Burns está observando ele vai ter um novo emprego, que é ensinar as máquinas, que é tipo supervisionar as máquinas, né? Curiosamente, né, o Homer, ele vai ser escolhido, vai ser o escolhido dentro da fábrica para fazer esse trabalho. Então, com o avanço tecnológico, surgem novas profissões. Por exemplo, a pessoa responsável por marketing digital. Toda empresa hoje em dia precisa de ter uma pessoa para fazer seus stories, né? Até os YouTubers famosos, às vezes, eles precisam de uma assessoria dentro das redes sociais. São novas profissões, né? Nós temos aí os chamados influenciadores, que são novas profissões também. E no caso aqui do nosso episódio, nós temos Homer Simpson mais qualificado possível para ter essa nova função. O Homer, ele vai descobrir uma trava que faz com que as máquinas conversem com ele e interpretem seus sentimentos. E isso é uma ideia basicamente de inteligência artificial, as máquinas fazendo já funções humanas e até interpretando sentimentos humanos. E aqui nós temos uma parte do episódio que mostra a questão do desemprego, né? Que a caixa de pizza está mostrando, né, as pessoas desempregadas. E isso faz parte da noção da Revolução 4.0, né, a questão da inteligência artificial e a inteligência artificial substituindo o trabalho humano. Um exemplo de substituição do trabalho humano que nós estamos vendo hoje em dia é a substituição de designers, as pessoas que fazem desenhos, né? As pessoas que fazem desenhos aí no computador perdendo emprego, por quê? Porque as pessoas estão preferindo usarem as inteligências artificiais para pegarem desenhos, né? Muito mais rápido, você mesmo coloca o prompt lá e faz o desenho. E olha como é maluco, né? Tem gente que está arrumando uma nova profissão que é vender esses prompts, né? Às vezes a pessoa não consegue, né, entender muito bem como funciona a inteligência artificial e paga para alguém fazer a imagem do jeito que ela quer. Aí aquela outra pessoa vai testando até conseguir um prompt com uma imagem do jeito que ela quer. Ou seja, esse mundo é muito louco, né? Aqui nós temos duas notícias, né? Uma da BBC, que os trabalhadores perderam emprego para a inteligência artificial. Isso é uma coisa comum hoje em dia já. E do Elon Musk com outras pessoas pedindo pausa no desenvolvimento de inteligência artificial. Lá no vídeo da Quarta Revolução, eu falei sobre essa questão do Elon Musk, né? Que apesar de colocar isso aí, ele tem uma fábrica de automóveis que funcionam com inteligência artificial, ele tem a sua própria inteligência artificial com o ChatGPT, mas não deixa de ser interessante, né? Uma pessoa que ganha dinheiro com isso estar preocupada com o futuro da humanidade. Aqui nós temos imagens, né, exatamente do que eu estava falando, né, da inteligência artificial substituindo o trabalho humano. Por exemplo, uma das imagens aí é das inteligências artificiais fazendo as imagens, né, que antigamente, né, até alguns anos atrás, eram feitas por designers. As pessoas faziam desenhos no computador desse jeito aí, só agora as pessoas estão substituindo por inteligências artificiais. O próprio ChatGPT é um exemplo, né? Você pode pegar lá e mandar ele escrever uma matéria jornalística. Então, isso aí vai substituir ao longo do tempo quem escreve, né, alguma coisa, algum texto, né? Então, ela vai substituindo o trabalho humano, ou seja, desemprego tecnológico. Nós temos aí uma tabela mostrando algumas formas de desemprego. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Então, aí tem algumas projeções. É claro que, às vezes, as projeções são meio alarmistas, né? Mas, de qualquer forma, é uma tendência, sim, que várias profissões vão deixando de existir por conta da inteligência artificial. Então, um exemplo, operador de telemarketing, que eu marquei aí. É normal você ligar para uma empresa e quem vai te atender é um robô,
né? Que aí, em última instância, e muitas vezes com muita relutância, ele vai te oferecer um atendimento humano. Com mais anos aí, nós temos, por exemplo, o operador de caixa, que hoje em dia os caixas de mercados, muitos deles já são automatizados, né? Você vai lá e passa sozinho suas compras. Atendente de loja, agente de viagens, aí com mais parado médico, professor, nutricionista. Então, a inteligência artificial tem esse futuro sombrio, de certa forma, mas só lembrando, né, que isso é meio alarmista, mas não deixa de ser plausível também. É uma coisa que é importante ficar atento, tá? Nesse episódio dos Simpsons tem cânone, né, que é uma explicação do porquê da série, que explica por que que o Moe é uma pessoa tão feia. Inclusive tem algum personagem que fala: poxa, mas será que o Moe ficou feio só por dentro, né? Por fora, por dentro ele continua lindo? Aí o episódio mostra que não, ele continua feio por fora e por dentro. Uma consequência do desemprego tecnológico é o subemprego. As pessoas têm que ganhar dinheiro de alguma forma. Então Barney, que eu não sei como que ele ganha dinheiro nos Simpsons assim, né? Eu lembro que ele teve episódios, né, que ele já ganhou dinheiro abrindo, né, a neve, né, arrumando a neve, limpando neve. Tinha um episódio até de disputa, é um episódio clássico, inclusive, que ele disputa com Homer, né, pra quem limpa a neve, quem é o rei da neve, uma coisa assim. Piloto de helicóptero, eu lembro que também tem um episódio clássico que ele tenta ficar sóbrio pra pilotar helicóptero e o Homer atrapalha bastante, enfim. Mas aqui o Barney tá desempregado, e aí o que ele tem que fazer? Tem que trabalhar com entretenimento adulto, né? Tem uma piadinha legal aí, que aí é o subemprego, né? Nós temos aí uma famosa frase do subemprego, que é: eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos, da Rochelle, do todo mundo ali, o Chris, que também é maravilhoso, que o Julius, né? Que às vezes tem mais de 2 empregos, tem 3, subemprego, né? A pessoa tem que trabalhar em vários empregos para sustentar sua família. Dentro do episódio, nós temos aí uma revolta das máquinas contra o Sim, contra o Homer, né? Que as máquinas percebem que quem está atrapalhando ali é o Homer. Então elas têm que eliminar quem está atrapalhando a produção, tem que eliminar, né? Enfim. Que é basicamente um roteiro de filme de ficção científica de robôs, né? Inclusive o Eu, Robô. Que as máquinas percebem que quem está prejudicando o planeta são os seres humanos. Então tem que acabar com os seres humanos. As máquinas não estão muito erradas, né? Então, esse episódio, inclusive essa parte final é muito legal porque o Homer, ele tenta correr das máquinas, aí a Lisa fala: pai, pode continuar correndo, as máquinas correm até, sei lá, 5 quilômetros por hora. Aí o Homer: meu Deus, né, eu não consigo correr. Enfim, aí é bem engraçado, bem legal. Enfim, esse episódio dos Simpsons é um exemplo simples de como a robotização, a automação, inteligência artificial promovem, né, o desemprego e como elas impactam a vida das pessoas. Caso você tenha gostado, eu peço que você deixe seu like, comente e se inscreva no canal. É isso, obrigado pela companhia e até mais.